Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Estamos aqui no canal Eu Cuido de Rios, no nosso estudo dirigido aqui da Lei 9433 de 97, a Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras a gente vem aqui estudar um capítulo da referida lei. A ideia é trocarmos experiências aqui sobre cada uma dos elementos que compõem essa lei, né? Então, já convidado pessoas do Brasil inteiro. Então, estamos aqui aguardando quem é que chega para a gente bater esse papo hoje. Ou se ele vai ser um monólogo, como foi ontem, foi quarta-feira passada. Estamos programando aqui aqueles que precisam de um certificado de participação e tal, até formular um certificado para todo mundo que fizer um comentário, né? Pelo menos um comentário aí acerca de cada um dos capítulos que a gente tratou aqui. Então, o certificado já está pronto, né? Só lá na frente a gente fazer a emissão e mandar por e-mail. Muito bem. Eu não sei se a Rafaela vai entrar hoje. A Rafaela é minha companheira aqui, aliás, é uma aspiradora desse trabalho, porque assim fizemos no Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, para estudar vários instrumentos legais, principalmente aqueles voltados para os contratos de gestão dos comitês de bacia, com os comitês de bacia, envolvendo os comitês de bacia hidrográfica, melhor dizendo. Então, foi muito rico lá e a gente resolveu replicar aqui aberto a todas que quiserem participar do processo. Muito bem. Aí, a Rafaela aí. Bom dia! Bom dia! Abri o microfone. Tudo bom? Tudo bom. E aí? Pode me dando parabéns. Ah, é? É. Hoje é seu aniversário! Parabéns! Obrigada. É verdade. Para depois não ficar com vergonha que não deu. É verdade. Tem um grupo aí de pessoas que fazem aniversário esse mês, né? Amanhã é Arimateia. Muito bem. Depois a gente vai ampliar essa festividade aí virtual. Temos muito que comemorar. Estamos vivos. Estamos vivos. É interessante que eu cheguei aqui em casa hoje às 4 horas da manhã. Fiquei envolvido aí com um processo de internação da minha cunhada, que chegou para o trabalho ontem e passou mal de manhã e foi internada lá com um quadro de infarto. Então, pré-infarto, né? Ela teve um quadro assim, aí me coube fazer o traslado dela de Copacabana para Barra, e aí fiquei lá nesse processo de internação. Aí depois desse papo que eu vou deitar para dormir. Caramba! Foi trash hoje, mas está tudo bem, está tudo certo. Ela também fez aniversário esses dias agora.
Acho que dia 4 de maio. Mas é isso. Vamos aqui continuar com o nosso papo aqui Vamos torcer da para ela lei, se sair bem dessa, né, Nelson? lei das águas. Ela, na realidade, o quadro dela é tranquilo. Eu acho que vai... Não, lá, ninguém que pré-infarta é tranquilo. Tem que agora se cuidar bastante para não infartar realmente, né? é verdade. Mas vai dar É tudo isso. certo. Vamos lá. Mas vamos lá. Quarta-feira eu fiz aqui sozinho da outorga, mas show. De uma certa forma, eu me virei aqui e falei, não é tão rico assim quando tem participações, né? Outras, né? Mas passamos pela outorga. E aí chegamos aqui na seção 4 da cobrança dos usos de recursos hídricos, um dos instrumentos assim bastante badalado pelo país inteiro, ou pela sua falta, ou pela ainda... Subsistência, né? As controvérsias da cobrança. É verdade. Então, que a gente precisa avançar muito nesse quesito aqui, porque as regiões hidrográficas dependem muito desse recurso, né? E a gente precisa meio que tirar a pecha de que é mais um tributo, né? Na realidade, é uma participação importante para a melhoria de todos, né? Não só daqueles que está efetivamente pagando, mas de todos que convivem na bacia, né? É verdade. É um instrumento com uma função educadora muito importante. Vamos entrar no texto, né, do artigo 19. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetiva reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor. Essa aqui é uma bandeira que a gente precisa muito levantar. Eu acho que eu já falei aqui e fiquei de buscar o nome do pesquisador do ITA, do Instituto Tecnológico Aeronáutico, que falou muito bem desse tema. Tenho que pegar isso com o professor Zé Paulo. Zé Paulo sabe exatamente o que é. A gente precisa valorizar isso. Acho que estamos muito longe ainda das pessoas darem o real valor à água, né? Está começando, na medida em que há escassez, as pessoas começam a valorizar. E acho que a gente vai entrar mais uma vez numa situação dessa de valorização empurrado pela necessidade, né? Se apresenta aí uma possibilidade de uma nova crise hídrica aqui para a região sudeste, para a nossa região, né? Para o nosso Rio, São Paulo e Minas, mas basicamente Rio e São Paulo, né? E São Paulo e Rio, né? Então, isso aí vai começar meio que voltar aí a visão das pessoas do real valor da água, né? E o que nos leva ao item 2, que é incentivar a racionalização do uso da água. Sim. O terceiro, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. A gente só vai conseguir recursos financeiros para esse financiamento na medida em que a gente consiga que os usuários deem o real valor à água. Né? Eu acho que os comitês precisam... Eu acho que mais os comitês precisam trabalhar isso, porque depois de instituído os valores, né, financeiros que a bacia requer e que o comitê identificou como necessários para que os programas de intervenções sejam contemplados, né? E aí eu acho que, feito isso,
esse objetivo, né, de uma certa forma, ganha uma dimensão diferenciada. Acredito que sim, Nelson, mas eu acho que a gente tem que avançar ainda muito, né, nesse item de estabelecer um valor para a cobrança que seja compatível com os usos, né, e que não pese para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, chame a atenção do usuário e do consumidor para que ele use racionalmente, porque eu acho extremamente difícil para a nossa cultura entender que a água é limitada e que é um bem que a gente não pode prescindir, né? Sim, sim. Então, eu acho que, mais do que só a educação, a cobrança faz com que as pessoas passem a dar o valor, né? É uma parte sensível do corpo humano, né, o bolso. Mesmo que a gente ainda não atribua valores significativos, porque o sistema de gerenciamento de recursos hídricos ainda não atribui um valor à cobrança do uso dos recursos hídricos compatível com a importância desse bem, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. Aqui no artigo 20, serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeito à outorga nos termos do artigo 12 dessa lei. Então, o artigo 12, ele fala, vamos ver, vou voltar nele aqui, que ele estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: a derivação, a extração, lançamento, aproveitamento de potenciais hidrelétricos e outros que alterem o regime, né? Então, esse é o artigo 12 que ele cita aqui como serão cobrados, né? E aí a gente tem acho que a gente vai chegar aqui na frente, que ele fala alguma coisa com relação aos usos insignificantes. Aliás, ele falou lá na frente alguma coisa nesse sentido. A gente vai voltar nisso aqui depois para comentar, né? Aí ele teve o seu parágrafo único vetado, e a gente pode passar. Quer comentar o 20? Ou a gente já passa para o 21? Não, vamos passar direto para o 21, né? Que diz que, na fixação dos valores a serem cobrados pelos recursos hídricos, devem ser observados, dentre outros, nas derivações, porque aí ele repete o que está no artigo 12, né? Nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado do seu regime de variação. E no parágrafo... No item 2, no item 2, ele fala nos lançamentos de esgoto. Desculpa, estava entrando uma ligação. No inciso 2, fala. Nos lançamentos de esgoto, demais... Oi, estamos confusos aqui. Pode falar. No inciso 2, traz que nos lançamentos de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação, as características físico-químicas, biológicas e toxicidade do afluente. Eu, basicamente, aqui, Nelson, eu diria o seguinte:
nós precisamos urgentemente estabelecer, né, novamente o enquadramento é extremamente útil nesse item da cobrança, porque estabelece os padrões de lançamento dos resíduos que são lançados nos corpos hídricos. Mas eu chamo a atenção também que nós precisamos urgentemente mudar a outorga de só autodeclarada para a possibilidade de hidrometrar. Sim, porque não se tem um controle exato dessa nossa demanda real outorgada. E precisamos estabelecer padrões mais rígidos dos lançamentos e também ter um monitoramento para que a cobrança seja efetiva. Enfim, você falou do consumo insignificante. Eu acho que na legislação, por ser uma legislação nacional que nós estamos aqui estudando, teremos sim que fazer especificidades desse uso insignificante. Porque o uso insignificante no Rio Amazonas é um. O uso insignificante no Paraíba do Sul é outro. Imagina você falar de uso insignificante no Nordeste, um córregozinho, comparado com o uso insignificante num Rio Amazonas, num Rio Tocantins. É diferente, né? Então, eu tenho me batendo muito para que os comitês repensem a legislação e discutam com o órgão gestor, e isso vá às instâncias superiores, para que a gente possa mudar essa característica de uso insignificante em toda e qualquer bacia. Então, essa questão do uso insignificante, ela é contemplada também aqui na seção 3, né, outorga do direito de uso de recursos hídricos. E aí, no meu comentário que eu fiz, no chat passado, eu estava falando que aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço nenhum comitê, né, do Rio de Janeiro que tenha uma Câmara Técnica ou um grupo de trabalho debruçado em cima de outorgas. Isso está meio que pendurado em uma Câmara Técnica e tal, às vezes a gente não desce com muita profundidade no estudo desse instrumento de gestão. Eu conheço, quer dizer, tenho conhecimento de práticas, né, que adotam câmaras técnicas para tratar da outorga. E aí, esses aspectos que vão envolver a cobrança, eles começam a ser assim bem direcionados para a região hidrográfica que se está que o comitê está envolvido, né? Que aquele comitê específico está envolvido. Então, eu acho que a gente precisa meio que bater nessa tecla que o comitê precisa avançar, né, nesses instrumentos para que se tenha uma correlação. Como a lei aqui é uma lei federal, né, a gente precisa descer para as nossas particularidades, né, em função das características da região hidrográfica. Exatamente. E o consumo insignificante tem que ser estabelecido de acordo com as vazões que se tem.
e com as demandas que se tem. Porque se eu tenho um corpo hídrico já com uma alta utilização em múltiplos usos, para que se mantenha esses múltiplos usos, pode ser que ele não comporte uso insignificante, porque os usos insignificantes eles se somam, né, sim. na bacia. Então, aí passa a ter o efeito sinérgico, né? Exato. Então, é isso que eu venho falando muito e acho que a gente deve levar isso não só para dentro dos comitês, essa discussão em Câmara Técnica, Institucional Legal, enfim, e com grupos de estudo específicos para outorga e cobrança, mas também para o Fórum Fluminense e para o CERRI. Eu acho que isso precisa ser discutido a fundo no nosso Estado perante os planos de segurança hídrica. Sim. Porque uma coisa impacta a outra. Não tem... como você disse, são coisas sinérgicas que precisam ser mais bem elaboradas, porque nós estamos aí já com... De 2004 para cá, são 17 anos de cobrança no Estado do Rio. Né? E os problemas vêm se acumulando e a gente precisa ter essa segurança hídrica para a população. Sim. Mas vamos em frente. Eu só quero aproveitar para fazer um comentário, né, que a gente que está diretamente envolvido com o comitê, a gente sabe as dificuldades de aplicação dos recursos da cobrança, né? São de diversas ordens, né? Então, essa aplicação ela é muito complexa, e aí para as pessoas que estão de fora, né, e às vezes acontece, numa das minhas lives aqui no Eu Cuido de Rio, do YouTube, do Facebook, aparece alguém dizendo assim, mas os comitês não fazem nada, não aplicam dinheiro, tal. E aí é porque essas pessoas muitas delas não sabem, né, o quão foi, né, até então difícil fazer toda uma orquestração de elementos necessários efetivamente para a aplicação do recurso. Quer dizer, vou dar só um exemplo disso, né? É um recurso que o comitê estabelece quais são os valores da cobrança. Esses valores são cobrados, né, pelo órgão gestor, né, que tem o usuário que precisa fazer esse pagamento, mas aí os investimentos na bacia geralmente têm valores muito superiores. Além disso, existe todo um processo, como é um dinheiro público, existe todo um processo de aplicação desse recurso que demanda uma série de ações, como editais, vários outros empresas preparadas para, né, com pluralidade para participar de alguns dos editais. Então, a gente, às vezes, tem um edital que é lançado e não aparece ninguém, né, porque não tem ninguém ali... Com competência para fazer. Eu concordo com você. Quem não participa diretamente da gestão de recursos hídricos tem uma impressão de que a gente não fez nada nesses anos todos. Mas nesses anos todos, eu acho que o principal ganho foi massa crítica. Foi a gente formar pessoas dentro do sistema para atuar no gerenciamento desse sistema. Porque há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era gestão de recursos hídricos. Rafaela, deixa eu contar uma coisa aqui que me ocorreu aqui agora, que me deu até arrepio, sabe?
a gente fala assim, da importância da comunicação para um comitê de bacia hidrográfica, para qualquer comitê de bacia hidrográfica, né? Fazer com que essas informações cheguem à sociedade. E aí chegou num momento em que eu me vi na seguinte situação: a gente tinha que elaborar um termo de referência para contratar uma empresa de comunicação e a gente não sabia o que pedir. A gente ficou assim, sabe, num sanhaço, numa dificuldade. O que eu posso pedir para uma empresa de comunicação? Quer dizer, é um outro elemento que a gente não tem, a gente não tinha uma ligação direta, né? Então, a dificuldade até de elaborar um termo de referência passa por essa amplitude que a gente precisa ter sobre vários pontos de vista para fazer uma excelente contratação, para que aquela contratação atenda efetivamente aquilo que a gente estava sonhando ou imaginando acontecer, né? Então, a gente passou por muito disso. Aliás, tivemos até algumas dificuldades, né, que às vezes contratava uma empresa, e aí, né, ainda nesse exemplo da comunicação, e lá atrás eu falava assim, não, a gente precisa ter uma fanpage no Facebook. Aí a empresa dizia assim, não, mas isso não está no contrato, porque alimentar uma fanpage no Facebook demanda pessoa especializada para isso, apurando informação, formatando essa informação para colocação. Puxa vida, aí, como a gente não pensou isso lá atrás, isso não poderia ser cobrado. Então, são coisas que a gente vai vivenciando. E é um exemplo. Nesse meio de comunicação, a coisa ficou fora de controle, porque você tem tantas mídias sociais hoje em dia, e que, se você fez um termo de referência há 4, 5 anos atrás, esquece, ele está defasado. Ele está defasado, não tem como aproveitar. E acho que a gente cresceu muito nesses últimos anos. Eu acho que tudo cresceu muito nessa área de comunicação. Então, aí só para concluir, né, a gente conseguiu fazer um trabalho, e aí o primeiro passo foi contratar um profissional da área de comunicação para que esse profissional pudesse entender o que a gente queria para fazer o termo de referência. E o Comitê Guandu, né, então é exemplo que eu quero citar dessa vivência, né, fez um TDR maravilhoso. A gente está agora recebendo os produtos elaborados pela Approach, que foi a empresa vencedora desse certame, e a Approach uma empresa que, inclusive, é responsável pela comunicação do Rock in Rio. Então, a gente está tendo assim, um banho de necessidades de aplicação de elementos de comunicação assim, de forma incrível. Porque, um exemplo disso, eu desde que entrei no comitê, eu ficava assim, a gente precisa botar placa nos corpos hídricos, botar placa. E isso está no plano, isso está contemplado nesse plano de comunicação. É uma coisa assim incrível. Vai ter um grande lançamento desse plano de comunicação, mas eu citei isso aqui para a gente justificar para a sociedade o quão é difícil a gente trabalhar, né, uma aplicação de recursos que precisa atender inúmeras dimensões. Exato. Agora, também acho que a Approach deve estar aprendendo horrores sobre recursos hídricos, coisas que eles não tinham a menor ideia de que existia e que existia demanda. É verdade, é verdade. Né? Porque não existem empresas de comunicação especializadas em recursos hídricos.
Bom, mas vamos em frente, Nelson, que meu Interessante. telefone está tocando toda hora e eu estou tendo que interromper, Então, recusar várias ligações. então, vou passar aqui para o artigo 22, que diz o seguinte: os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados. 2 pontos. 1. No financiamento de estudos, programas, projetos e obras, incluídos no plano de recursos hídricos. E 2, só para a gente completar, no pagamento de despesas de implantação, desculpe, e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Comentários? Comentários. É muito importante nessa lei que os recursos voltem, né, para a bacia onde eles foram gerados, ou melhor, para a região hidrográfica onde eles foram gerados, né? Porque há um retorno para as pessoas, para as empresas que geraram esse recurso, verem no que resultou. E também a importância de se custear o sistema, né? As entidades integrantes do Sistema Nacional, porque é esse sistema que abastece de informações, de execução das outorgas, execução da cobrança, é toda uma burocracia que precisa ser atendida. Uhum. Mas eu chamo a atenção também que, nesse inciso 2º, a gente tem um parágrafo 1º, que a aplicação nas despesas previstas no inciso 2º deste artigo é limitada a 7,5% do total arrecadado. Uhum. E a gente vê que isso não é realidade. Uhum. Né? No estado do Rio, só para o órgão gestor vão 10%. Para as entidades delegatárias, é menos que esse 7,5%, mas se somado com o que atende o órgão gestor, ultrapassa esse 7,5%, que foi a arguição do TCU ano passado. Né? E o 2º parágrafo diz que os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem de modo considerado benéfico à coletividade, à qualidade, à quantidade e o regime de vazão de um corpo d'água. E aqui eu te digo, precisamos, nas nossas microbacias, urgentemente, fabricar água, recuperando as nossas nascentes, as nossas florestas, para que a gente contribua, né, com a quantidade, aumentando o regime de vazão, sim, dos corpos hídricos, mas equilibrando a vazão do corpo hídrico com a infiltração no solo e disponibilizando mais água para que a qualidade também melhore. Sim, né? sim. Porque na medida que você tem mais quantidade, a maior diluição dos poluentes. Embora seja, não se pode pensar, vou aumentar enormemente a quantidade de água no corpo hídrico para fazer a diluição, mas não vou impedir a poluição. Não, não é isso. Vamos
ampliar a quantidade, aumentar a qualidade das nossas águas e combater energicamente todo e qualquer tipo de lançamento indevido, e teremos que respeitar os nossos enquadramentos para que a gente tenha realmente uma gestão de recursos hídricos efetiva e eficaz nas nossas bacias. E ainda mais agora, né, que a gente vai passar por uma realidade que o acompanhamento e as limitações, né, vão estar, literalmente, no meu ponto de vista, descida ao nível da região hidrográfica. Então, com esse processo de flexibilização de lei ambiental no âmbito federal, né, então vai nos caber muito agora um olhar muito voltado para a bacia, né, para a região hidrográfica, no sentido de fazer valer o que está previsto na lei. Né? Então, eu ainda tenho esperança que o Senado ainda vete algumas coisas, né? Porque essa flexibilização é um retrocesso bem grande em toda a luta ambiental que a gente vem nos últimos 30 anos fazendo, 30, 40 anos que nós estamos brigando por melhores condições de licenciamento. Nem sempre só o licenciamento resolve, mas sempre dá uma salvaguarda, né, para o meio ambiente. Mas vamos em frente, vamos continuar lutando pelas nossas águas, preservando o nosso meio ambiente. De uma certa forma, vou até citar de novo o Comitê Guandu, né, dentro desse aspecto aí da gente estar muito voltado para a questão do que acontece na região hidrográfica, que lá atrás a gente fez a resolução número 11, né, que apontava a exigência de qualquer empreendedor, ao querer se instalar na região hidrográfica, cumprir algumas exigências estabelecida pelo comitê em questões hídricas. Essa resolução número 11, depois ela foi ampliada mais à frente, né? O Comitê da Baía de Guanabara se valeu dela e também fez outra, e agora eu acho que a gente precisa, vai ser uma das minhas bandeiras também, lá no CERRI, ter um olhar dentro desse aspecto para todo o Estado, não só para empreendimentos se instalando, como também alterações, ampliações em todo o Estado, né? Passar por esse processo. Porque a gente tem um Estado com certa pobreza de água, né? Então, nós não temos tanta água assim, nós temos uma grande dependência, e eu estou falando em nível estadual, do Rio Paraíba do Sul, né? E aí, para atender aí cerca de 10 milhões de pessoas. Então, a gente vai precisar ter esse olhar, um olhar assim de um palmo à frente, né, para que a gente consiga possibilitar para gerações futuras condições ainda de sustentabilidade, né? Acho que é isso mesmo, Nelson. A gente agora, daqui para frente, cada vez mais vamos ter que ter olhos muito atentos para cada outorga dada, né, para cada empreendimento instalado nas nossas microbacias, e acho que nem na região hidrográfica a gente vai ter o foco, não. Eu acho que o nosso foco agora vai se direcionar cada vez mais para as microbacias. Sim, sim, sim. Porque vai ser nas ações na microbacia
que vão resultar bons ou maus frutos para a gestão de recursos hídricos na região hidrográfica. Então, acho que a gente vai cada vez mais olhar o micro para poder gerir o macro. É interessante. Eu sou fascinada pelo assunto e acho que cada vez mais eu estou mais apaixonada pela gestão e querendo ver resultados mais objetivos, né? E acho que o instrumento enquadramento, que é a bola da vez, né? Nós já temos a outorga implantada, nós já temos a cobrança implantada, os planos de bacia praticamente de todos os comitês do Estado do Rio estão prontos, né? Temos mais um plano nacional sendo atualizado, mas o enquadramento é o instrumento que ainda falta crescer. O sistema de informações vai crescendo à medida que a gente vai municiando de informação, de dados, enfim. Mas o enquadramento é hoje o instrumento principal que falta ser implantado de fato. Porque o monitoramento nos mostra que o enquadramento presumido que se tem é muito leniente, né? Você tem rios que estão como classe 2 e que, efetivamente, eles não passam nem pelos parâmetros da última classe, que é a 4. Então, a gente precisa fazer um trabalho de recuperação monumental. Temos muito que trabalhar ainda, Nelson. Muito mesmo. A última entrevista no Eu Cuido de Rios, do YouTube e do Facebook, foi com o José Bueno e o Luiz Campos, do Rios e Ruas, né? E esse assunto está muito boa. Esse assunto foi assim, a gente passou por muitas dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Desses instrumentos que a gente vai estar tratando, a importância deles para que a gente volte a recuperar os nossos córregos, quando eu falo córrego, aí eu estou voltando para a microbacia, né? Porque, né, que é geralmente aonde estão os córregos, né? E aí, trabalhar, inclusive, enquadramento de córregos, acho que é um momento assim, da gente olhar para esses corpos hídricos ainda que estão com fácil possibilidade de recuperação e buscar o enquadramento, porque eu também disse ali aqui atrás, né, quando a gente tratou do enquadramento, que é o enquadramento que vai fazer com que o comitê e essa gestão hídrica caia no gosto popular. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso. Com certeza, isso é uma verdade. Se a gente não começar pelas nascentes, pela recuperação das nascentes, não adianta a gente querer recuperar um grande corpo hídrico, porque se lá na nascente estiver degradado, a tendência é ir morrendo o corpo hídrico e ir secando ao longo do tempo. Então, vamos que vamos. Então, Rafinha, aí para terminar esse capítulo, ele termina com o parágrafo 3º que foi vetado e o artigo 23 também foi vetado. Na sequência, né, para não dizer que não falamos de flores, vem a seção 5 das competências do compensação a municípios, que também teve o artigo 24 vetado, né? Então, o nosso próximo episódio aqui no chat de voz vai ser a seção 6, né, do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. A gente vai também falar alguma coisa, vai voltar, né, em muitos desses temas, porque são
estão todos interligados, né? Então, a gente vai lá e volta, mas vai ampliando assim, esse conhecimento. A palavra de hoje é sinergia. É verdade. Tá bom, Nelson. Um ótimo dia para todos. Até quarta-feira, um bom dia. Um bom dia de aniversário aí, curta bastante. Porque é um momento assim, importante para a gente, né, de dizer, pô, cheguei a mais uma primavera. Então... É isso aí. Um beijão. Nelson, um abração, um beijo grande. Até quarta. Tchau.